Sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Antônio Quevedo e vou fazer uma apresentação geral da placa de desenvolvimento da família Freedom, projetada e construída pela então Freescale, atualmente NXP. E essa placa de desenvolvimento será utilizada ao longo desse curso. Então aqui temos uma visão inicial da placa, da maneira como ela vem do fabricante, sem a colocação dos chamados headers, aqui onde nós podemos escolher, optar por soldar pinos mesmo ou conectores fêmea para as conexões, e uma série de detalhes que nós vamos passar a explicar logo. Basicamente, essa placa ela possui um microcontrolador principal, que é esse MKL família 25Z128, no encapsulamento de 80 pinos, LQFP, e ele já possui internamente, ele já tem um núcleo de processamento ARM Cortex M0 Plus, uma memória flash para colocação do programa de 128 kilobytes, uma memória RAM de 16 kilobytes, já possui uma interface, uma camada física pronta para fazer USB no padrão On The Go, OTG, possui ainda vários timers de uso geral, um conversor analógico digital de 16 bits, um conversor digital analógico de 12 bits, interfaces seriais e interfaces do tipo SPI e I2C. Além de alguns outros detalhes que nós vamos falar ao longo dos próximos vídeos. Além disso, esse é só o processador principal, que seria esse aqui, de acordo com esse diagrama em blocos, onde nós temos nosso processador. Nós temos ainda uma interface do tipo OpenSDA, que é todo esse bloco aqui, esse retângulo esverdeado, constitui a interface OpenSDA. Essa interface OpenSDA permite a comunicação entre a placa e um computador no qual rodamos o software de desenvolvimento, nosso ambiente de desenvolvimento integrado ou IDE. Certo? E esse OpenSDA ele é implementado como um firmware dentro de um outro microcontrolador que está presente na placa, apesar de que este microcontrolador nós normalmente não fazemos a programação dele. Esse microcontrolador é exclusivo para o OpenSDA. É possível trocar o programa dele, sim, carregar um outro firmware nele, mas em uso geral, na maioria das utilizações, isso não é feito. Então, esse OpenSDA ele trabalha basicamente com duas grandes funções. A primeira delas é funcionar como um debugger. Então, aqui, se olharmos aqui, temos uma linha chamada, falando que usa SPI, GPIO e que conecta no SWD. Esse SWD quer dizer, é sigla para Single Wire Debug, que é a interface de depuração existente em muitos microcontroladores com arquitetura ARM. Nós temos outras formas também de comunicação, por exemplo, JTAG, mas essa forma Single Wire Debug ela é bastante utilizada. E aqui ela é utilizada, uma comunicação com Single Wire Debug, temos disponíveis diretamente os pinos para conectar no Single Wire Debug dessa placa, se assim desejarmos, normalmente não usamos, e temos então a comunicação aqui e por outro lado esse microcontrolador se comunica via USB com o meu computador. Então nós temos aqui uma interface que conecta o computador ao Single Wire Debug do meu processador alvo, que é esse processador aqui. Nós temos então a possibilidade, quando plugamos a nossa USB, tendo o driver colocado lá, o driver instalado, esse dispositivo é enumerado como um
Single Wire, um SWD debugger para a placa Freedom. Tá? Além disso, nós temos ainda uma comunicação com uma UART. Essa UART quer dizer Universal Asynchronous Receiver Transmitter, que é uma porta serial. Aqui nós temos uma porta serial física, composta de duas linhas, uma linha aqui de transmissão e uma de recepção. Então, a linha de transmissão do meu processador-alvo conecta na recepção do OpenSDA e a transmissão do OpenSDA na recepção do processador-alvo. Então, nós temos aqui uma conexão de interface física. Tá? E dentro do firmware que nós temos aqui, ele faz a conversão dessa interface física numa porta serial via USB, uma porta COM no computador via USB. Então também quando plugamos esse OpenSDA, no computador aparece uma nova porta COM, tá? E essa porta COM, tudo que eu transmitir para essa porta COM, o firmware do OpenSDA vai encaminhar no pino TX desse processador e vai ser recebido no meu microcontrolador. E tudo que o microcontrolador alvo enviar será recebido pelo OpenSDA e encaminhado para a porta COM via USB. Além disso, nós temos, então, além dessa interface OpenSDA, permite carga de programas, através do debugger e também através de um pendrive virtual. Ele também enumera-se como um pendrive, e nesse pendrive, se eu carregar um arquivo de formato X, S19, BIM, que são formatos normais de código objeto, ele reconhece esse carregamento e transfere via o SWD o código todo para o processador-alvo. Então isso também é feito. Ele enumera 3 dispositivos, o OpenSDA. A porta serial, o debugger e um pendrive virtual que permite eu carregar um código objeto diretamente ao meu microcontrolador-alvo. Tá? Então essa é a interface OpenSDA. Nós temos ainda à disposição um cristal de 8 MHz para clock. Ele já possui um gerador de clock interno, mas se eu quiser usar o cristal, eu tenho maior precisão. Podemos fazer multiplicação interna via PLL. Tá? Temos headers aqui de I/O. Vários dos pinos deles estão acessíveis nos headers de conexão. Para ser mais exato, 64 dos pinos desse microcontrolador estão disponíveis para conexão nos I/O headers deles. Tá? Temos ainda uma outra porta mini USB que é ligada diretamente no meu processador-alvo. Essa porta mini USB não está inicialmente disponível como um dispositivo. Para que ela seja disponível como dispositivo, eu tenho que criar o firmware no meu processador-alvo para isso. Então existem 2 portas mini USB. Uma é do OpenSDA e com a outra eu posso fazer comunicação com o meu computador através da USB, desde que eu crie o firmware adequado dentro do meu processador-alvo. Certo? Então nós temos essa porta, temos também o nosso botão de reset disponível, ele permite dar um reset no meu microcontrolador e também permite, ele não dá o reset diretamente no OpenSDA, ele entra num pino geral, mas esse microcontrolador aqui, se eu energizá-lo com esse botão apertado, ele entra no modo que permite eu atualizar o firmware dele mesmo. Tá? Então, para isso também o botão Reset ajuda. Então, é o único botão disponível e ele serve de reset para o microcontrolador alvo. Tá? E o Reset também está disponível nos headers aí para utilização. Tá? Alimentação, eu posso alimentá-lo com 5 volts, né, da minha placa, tá? Ou com uma outra tensão, vai de 5 a 9 volts, ou num ponto onde eu tenho diretamente 3.3 volts. Só que nesse caso eu não consigo usar o mini USB do próprio microcontrolador. Eu tenho, pela própria mini USB do microcontrolador ou pela mini USB do OpenSDA, eu consigo disponibilizar 5 volts. Eu tenho um regulador de tensão que o reduz para 3.3 volts para alimentação
da maior parte da minha placa. A maior parte da placa trabalha com 3.3 volts. Tá? Então tem um regulador nessa placa que permite fazer isso. Tá? Então posso selecionar a alimentação. Ela pode vir de qualquer uma das duas mini USBs em 5 volts, nenhum pino de 5 até 9 volts na placa. Eu tenho um pino de 5 volts exclusivo e um pino que permite colocar de 5 a 9 volts na minha alimentar com 5 a 9 volts. Tá? Em todos esses casos eu tenho a geração de uma tensão de alimentação de 3.3 volts, que também está disponível nos headers, tá? E aí para o resto da minha placa. Temos ainda um acelerômetro inercial que utiliza a comunicação I2C, já montado na minha placa, esse acelerômetro, e um LED RGB montado na placa, usando 3 conexões que permitam PWM. Com PWM eu consigo regular o brilho de cada uma das cores desse LED. E com isso, então, eu consigo aí trabalhar com múltiplas cores. E por fim, eu tenho um touchpad do tipo slider capacitivo. Eu uso 2 eletrodos de touch sensors, né, de sensores de toque, por variação de capacitância. E com um determinado formato de eletrodos eu consigo localizar a posição no qual o meu dedo está colocado ao longo dessa linha. Então eu tenho isso aqui disponível também. Certo? Então essa é a visão mais geral da minha placa. Esse manual de usuário que é colocado à disposição mostra tudo isso em detalhes. Então aqui nós podemos ver mais de novo a visão geral da placa. Aqui as duas mini USBs, lembrando aqui que olhando com elas para baixo, a da direita é a do OpenSDA, tá escrito SDA aqui, e a outra é a que está disponível no meu KL25Z para utilização, está escrito próximo dela KL25Z. Entre as duas fica o botão de reset. Tá? Eu tenho os headers aqui, os 4 headers para os pinos à disposição. Tá? Tenho o meu cristal aqui, eu tenho o meu acelerômetro montado na placa, e aqui o meu LED RGB, e aqui na parte de cima o slider capacitivo também disponibilizado. Depois disso eu tenho detalhes explicando aquilo que eu já falei sobre alimentação, 5 volts pela OpenSDA ou 5 volts pela USB do KL25, um pino VIN de 4.3 a 9 volts, tá? Um pino de 3.3 volts que eu consigo colocar diretamente, e aqui eu digo se o OpenSDA fica operacional ou não, só se eu plugar no próprio USB do OpenSDA, e se eu tenho regulação na minha placa. Né? Obviamente que se eu ligar direto 3.3 ou uma bateria, tem até um espaço para uma bateria dessas tipo moeda, mas ela não tem soldado soquete para isso pelo lado de baixo da placa. Tá? Então temos aqui um diagrama esquemático da parte de alimentação, explicando detalhes sobre isso, explicando os nomes de cada linha e o que elas significam. Tá? Temos o OpenSDA, da forma como eu já expliquei, ele possui um bootloader, então se eu energizar o OpenSDA com o botão de reset apertado, ele entra em modo bootloader e permite eu carregar através da USB um novo firmware para esse OpenSDA, e ele se comunica com o processador-alvo pelo Single Wire Debug. Tá? O próprio botão de reset, então ele tem que dar um reset para entrar em modo de debug, tá? E a conexão TX-RX da porta serial aqui. Tá? Então fala da interface de debug e menciona a porta serial virtual, que é conectada nos pinos físicos PTA1 e PTA2 da minha KL25. Então, se eu quiser trabalhar com uma serial física, eu posso usar a interface serial que se conecta nos pinos PTA1 e PTA2 e usar um terminal no meu computador diretamente conectado àquela porta com virtual que o OpenSDA gera. Porque o OpenSDA faz essa transformação entre a serial física em PTA1 e PTA2 e a porta com que aparece no computador. Então ele tem também essa função. Tá? Aqui mais detalhes sobre o microcontrolador. Nossa fonte de clock. Ele já tem um oscilador interno, que quando ele é inicializado ele entra nesse modo. Né?
porém esse oscilador interno ele é um pouco mais sensível à temperatura. Então ele já tem disponível um cristal externo que eu posso utilizar para gerar aí uma frequência bem mais estável. Tá? A interface USB deles, o serial port, botão de reset, debug, o touch slider capacitivo, o acelerômetro de 3 eixos, ele diz onde que eu tenho conectado, então as duas linhas da interface 2C, né, Serial Clock PTE24, Serial Data PTE25, e o meu acelerômetro pode gerar duas interrupções, então eu ligo isso em linhas de Interrupt Request, está ligado no PTA14 e PTA15, já estão conectados aí nesses dois pinos. Tá? O LED RGB, tenho conexões aqui, tá? Eles têm um anodo comum, tá? Então como o anodo está ligado em 3.3 volts, quando eu conecto um desses pinos em nível 0, ele está ligado em 0 volts, e nesse caso o LED acende. Então cada um dos 3 LEDs, o vermelho, verde e azul, vai acender quando o pino correspondente for colocado em nível 0. Ao contrário do que seria mais intuitivo, quer dizer, o nível 1 acenderia o LED. Então, lembrando que aqui ele acende com o nível 0. E aqui eu tenho PTB18, eu tenho ligado o catodo do LED vermelho, PTB19 do LED verde e PTD1, né, o do azul, sendo que PTD1 também está disponível como nos headers, dentro dos meus headers de I/O lá disponíveis para conectar outros dispositivos, se eu não quiser usar o LED, certo? Aí nós temos as conexões, vejam que sempre inicia com PT de port, depois a letra A, B, C, D, E e o número do pino. Então aqui está a colocação de todos os pinos, aqui está concentrada a parte de alimentação, certo? E essas placas, à disposição desses headers, as fileiras externas dos headers correspondem a um shield de Arduino Uno. Então eu tenho a possibilidade dessa equivalência aqui. Colocada a placa nessa posição, vejo que essa disposição das tensões de alimentação, a parte de energia, não é aleatória, ela corresponde ao shield do Arduino. Os pinos que estão aqui são pinos que podem ser conectados ao conversor analógico digital, da mesma maneira que o Arduino. E aqui eu tenho sinais digitais comuns, inclusive sinais com PWM disponíveis para que seja utilizado. Então essa é a visão geral da placa Freedom, tá? Da maneira como ela vem de fábrica, e obviamente para o nosso curso ela será conectada a outros dispositivos, os quais nós veremos nos próximos vídeos. Então, por enquanto é só.